Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 4 de outubro de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Não se vendem 5 pássares apenas por 2 asses? Entretanto, não há um só deles que Deus tenha esquecido. Até os cabelos das vossas cabeças estão contados. Não temais, pois bem mais valeis do que muitos pássaros. Lucas 12, 6 a 7. Meta do mês: desenvolver os sentimentos de justiça e dever. Na ordem dos sentimentos, é muito difícil cumprir o dever, pois se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não possuem testemunhas, suas derrotas não têm repressão. Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: cultive o dever de reparar qualquer ato de injustiça em relação ao próximo. Sugestão para a sua prece diária: prece rogando a Deus o estímulo à prática da reparação. Bondoso Jesus, benfeitores amigos, nós queremos nesse instante agradecer por essa semana, agradecer pelas conquistas, agradecer pelas dificuldades, porque nos impulsionaram para a frente. Amado Mestre, rogamos também que nos ajude a reparar o mal que fizemos aos outros. Fique conosco. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, sexta-feira, nós teremos, no final da tarde, às 6h30, a aula do curso Corrente Magnética. Como os amigos já sabem, nós estamos fazendo o curso Corrente Magnética na sexta-feira, por falta de instrutores, né? Se nós tivéssemos mais trabalhadores, nós estaríamos fazendo no sábado. Então, em conversa com os próprios alunos, nós optamos para fazer na sexta-feira, a partir das 6h30. Amanhã, sábado, nós teremos as atividades de evangelização em nossa casa espírita. Evangelização com as crianças, com os jovens, com os adultos. Teremos também a campanha de Fraternidade Alta de Souza. Teremos o tratamento espiritual, teremos a distribuição da sopa fraterna. E começa às 7h. Então, vem participar com a gente dessa tarefa grandiosa. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo João. Antes de nós fazermos a mensagem, só lembrar que a Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 71 10. Para que sejam um como nós somos um. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 22. Em nome do Evangelho. Reunindo-se aos discípulos, empreendeu Jesus a renovação do mundo. Congregando-se com cegos e paralíticos, restituiu-lhes a visão e o movimento. Misturando-se com a turba extenuada, multiplicou os pães para que lhe não faltasse alimento. Ombreando-se com os pobres e os simples, ensinou-lhes as bem-aventuranças celestes. Banqueteando-se com pecadores confessos, ensinou-lhes o retorno ao caminho de elevação.
partilhando a fraternidade do cenáculo, prepara companheiros na direção dos testemunhos de fé viva. Compelido a oferecer-se em espetáculo na cruz, junto à multidão, despede-se da massa, abençoando e amando, perdoando e servindo. Compreendendo a responsabilidade da grande Assembleia de colaboradores do Espiritismo brasileiro, formulamos votos ardentes para que orientem no Evangelho quaisquer princípios de unificação em torno dos quais entrelaçam esperanças. Cremos que a experiência científica e a discussão filosófica representam preparação e adubo no campo doutrinário, porque a semente viva do progresso real com o aperfeiçoamento do homem interior permanece nos alicerces divinos da nova revelação. Cultivar o espiritismo sem esforço espiritualizante é trocar notícias entre dois planos diferentes, sem significado substancial na redenção humana. Lidar com assuntos do céu sem vasos adequados à recepção da assistência celestial é ameaçar a obra salvacionista. Aceitar a verdade sem o desejo de irradiá-la através do propósito individual de serviço aos semelhantes é vaguear sem rumo. O laboratório é respeitável. A academia é nobre. O templo é santo. A ciência convence. A filosofia estuda. A fé converte o homem ao bem infinito. Cérebro rico, sem diretrizes santificantes, pode conduzir à discórdia. Verbo primoroso, sem fundamentos de sublimação, não alivia nem salva. Sentimento educado e iluminado, contudo, melhora sempre. Reunidos assim, em grande conclave de fraternidade, que os irmãos do Brasil se compenetrem cada vez mais do espírito de serviço e renunciação, de solidariedade e bondade pura que Jesus nos legou. O mundo conturbado pede, efetivamente, ação transformadora. Conscientes, porém, de que se faz impraticável a redenção do todo sem o burilamento das partes. Unamo-nos no mesmo roteiro de amor. Trabalho, auxílio, educação, solidariedade, valor e sacrifício que caracterizou a atitude do Cristo em comunhão com os homens, servindo e esperando o futuro em seu exemplo de abnegação, para que todos sejamos um, em sintonia sublime com os desígnios do Supremo Senhor. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, setembro de 1977, e também na obra Luz no Caminho, da editora Cultura Espírito União, capítulo Em Nome do Evangelho. Meus amigos, uma mensagem longa, mas profunda, que o Emmanuel nos chama a atenção para os seguidores do Cristo. Que nós não sejamos seguidores somente do discurso,
mas que consigamos lidar com os assuntos do céu, como ele coloca, mas com vasos adequados, que nós possamos trabalhar no nosso íntimo a reforma íntima, trabalhando constantemente. Por quê, meus amigos? Se nós formos esperar vencer todas as nossas dificuldades íntimas, tudo aquilo que a gente está carente, nós não vamos viver o Evangelho. Nós vamos ter uma encarnação em vão. Então, viver o Evangelho é dentro dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas encrencas, das nossas neuroses. É dentro deste contexto que nós vamos viver o Evangelho. Jesus, ele não teve do seu lado pessoas santificadas. Ele teve do seu lado os pecadores. Ele teve do seu lado os cegos, os paralíticos, os famintos. Jesus teve do seu lado discípulos que precisavam muito de ajuste. Espíritos que ainda estavam apegados às coisas terrenas. Espíritos que foram capazes de dormir durante a prece, lá no horto. Espíritos que foram capazes de vender Jesus. Espíritos que foram capazes de negar Jesus. E nós hoje não somos diferentes. Nós somos os mesmos. E são com esses, cheios de defeitos, que Jesus conta. E quando o Emmanuel nos chama atenção, principalmente para os espíritas brasileiros, gente, que feio muitas vezes, né? A gente ficar na nossa panelinha, brigando com a panelinha do outro. Coisa feia. Parece que nós não somos espíritas, né? E eu, como eu já disse em outros momentos, estudando o próprio Evangelho de João, nós temos dificuldade da unificação propriamente entendida, às vezes, por nós, que seria criar um grupo em único espírito, de espíritas. Mas a gente esquece de nos unificar com as coisas que são iguais nos grupos, né? A gente quer converter um grupo dizendo que aquele grupo não é espírita, só porque ele não faz parte do nosso grupo, da nossa visão espírita. E a gente vai criando as dificuldades dos laços. Se a gente quer a unificação, então vamos começar naquilo que é comum, em ações comuns de fraternidade, de entrelaçamento entre as casas espíritas. A gente tem essa grande dificuldade de trabalhar o que é comum nos grupos. A gente tem essa dificuldade, né? Então, a gente tem que começar a trabalhar. Vai chegar um momento que nós temos que tomar o primeiro passo de nos ligar com aquilo que temos condições de nos unificar. E assim nós vamos criando esses laços, vão ampliando, fortalecendo os laços. E aí vamos ter um grupo fortalecido, né? A espiritualidade inferior, ela vai provocar mais a cisânia. Ela tem esse desejo porque ela não quer que o evangelho do Cristo seja revivido nos corações, como os cristãos viviam. Então, a espiritualidade superior, não, a inferior, ela não acredita em Jesus. E ela cria toda uma cisânia de separação. Então, o que nós temos que criar é mecanismos avançar, temos que nos fortalecer. Por exemplo, no mês de novembro, nós fazemos a atividade do culto do Evangelho no cemitério.
A gente visita os túmulos onde tem familiar, ou se não tem nenhum familiar, ali a gente também faz o culto, porque às vezes o espírito está ali, ou não, mas a gente faz o culto, né? Mesmo que aquele espírito já tenha reencarnado, ele vai receber essas vibrações de amor. Então, são ações coletivas que podemos trabalhar a unificação, né? Meus amigos, vamos parando por aqui e que possamos ouvir novamente a mensagem de Emmanuel e a gente trabalhando no nosso íntimo, a reforma íntima, modificando, cuidando de nós, vivendo o Evangelho do Cristo. Porque senão nós vamos ser um cérebro rico, mas sem diretrizes santificantes, que vai só levar à discórdia. Uma palavra linda, maravilhosa, que leva as pessoas às lágrimas, mas sem fundamento de sublimação. Não alivia e não salva. Amado Mestre Jesus, que nós possamos desenvolver a harmonia, a solidariedade, a fraternidade, o amor. Começando nos agrupamentos espíritas, começando nos ambientes familiares. E aí vamos avançando para toda a humanidade. Que os nossos sentimentos sejam educados, que sejam iluminados, para que possamos melhorar sempre. Fortalece, Jesus, todos os dirigentes das casas espíritas. Fortalece todos os trabalhadores das casas espíritas. Fortalece, Jesus, também aqueles outros agrupamentos que não são espíritas. Que o seu amor também possa envolver todos esses grupos, para que juntos possamos desenvolver a solidariedade. Fique conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.